Você, vet da imagem, tem os argumentos certos quando um cliente está pechichando preço? Ou quando ele pede para dar uma olhadinha? Ou quando tem alguma divergência de valor? E se você for chegar para fazer um exame e descobrir que ele precisa ser sedado e não pode esperar? Quais argumentos utilizar? Eu sou o Vicente, do Improvet, e fique comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou ajudar você a construir uma gama de argumentos para estar quebrando essas objeções de clientes. Objeção são dúvidas, são questionamentos que acontecem na cabeça do seu cliente, do seu prospecto, do seu veterinário, eu não sei que nome você vai chamar, mas ele está com essas coisinhas na cabeça e você precisa trazer algumas informações para que aquilo seja elucidado, resolvido. Vamos construir alguns argumentos para esses pontos específicos, começando pela comparação do valor. Imagina que você presta um serviço e um cliente está ligando fazendo um orçamento. E ele diz que o seu exame está mais caro do que de um outro lugar que ele ligou. E pergunta para você se você não pode cobrir o preço da concorrência. O que dizer nessas situações? Eu gostaria de começar falando o que não deve ser argumentado. Você não deve dizer que o seu exame é mais caro porque você tem os melhores equipamentos de maior tecnologia que tem no mercado. Por que não pode dizer isso? Porque você vai trazer um comparável para o seu cliente. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? O cliente, quando ele vai tomar uma decisão de preço, ele precisa usar referências. E a referência dele tem que estar com coisas parecidas. Por exemplo, imagina que ele está interessado em comprar um iPhone 11 e ele entra em uma loja e esse iPhone custa um valor X. E ele entra numa outra loja e o valor custa um pouco mais caro. É lógico que ninguém rasga dinheiro e vai optar por comprar o aparelho de iPhone mais barato. É o mesmo aparelho. Você vai pegar ele na hora, está ali na loja. Isso é comparável com o cliente. Agora, você pode colocar esse cliente para decidir um iPhone de 2 câmeras e um iPhone de 3 câmeras. E um custa X e o outro 2x. Qual que ele vai comprar? Ele perde a referência. Ele vai querer ver vantagens. E quando ele entender o que vai ser mais vantajoso, ele vai estar disposto a pagar o valor. Se você falar que você tem os melhores equipamentos de maior tecnologia, significa que se o seu concorrente disser a mesma coisa, que ele também tem equipamentos de alta tecnologia, ele vai optar pelo mais barato. Você não está chamando a atenção dele para isso? E o cliente tem conhecimento para saber o que é um aparelho de maior tecnologia? Toda vez que ele vê um equipamento que tem uma tela de LED e um monte de luz piscando bonita, ele vai achar que aquilo é tecnológico. Isso não é uma boa referência para estar argumentando. Você também deve evitar colocar que os problemas estão em você, que você não pode fazer o desconto porque você tem um alto custo, porque você vai estar desvalorizando o seu trabalho, porque você tem conhecimento e uma pós-graduação e, por isso, não consegue baixar esse valor. Toda vez que você faz isso, traz para você, você se desconecta para o cliente, porque naquele momento o que o cliente está esperando é que o problema dele seja resolvido. Então, de que forma o cliente vai gastar menos? O cliente não vai ter prejuízo? E se você disser que foi para você, ele simplesmente vai pensar: olha, você tem um alto custo, mas eu também estou gastando muito. Eu já levei o meu pet no veterinário, já gastei com a consulta, com a internação, com a medicação, e agora eu tenho que fazer exame. Os exames estão muito caros. Ele vai dizer isso.
Então, evite trazer situações comparáveis para fazer os argumentos do preço. Aonde você deve colocar o seu foco? Agora, anota aí que eu vou trazer 3 gatilhos importantes, 3 argumentos fortes que vão ajudar a você a estar superando os orçamentos de preços. Primeira dica: você pode dizer algo que não seja mensurável para ele e que não seja comparável. Por exemplo: olha, o meu exame custa esse valor porque eu tenho um alto índice de assertividade. Para o cliente fica difícil ele entender o que é um índice de assertividade. Onde ele vai buscar esse índice? De que forma um prestador de serviço tem um índice menor ou ele perde completamente a referência. Então, um alto índice de assertividade é interessante. Então, significa que ele acerta muito. Agora, é muito importante ser íntegro quando a gente usa esses argumentos. Porque se você utilizar um argumento em que você nunca erra, ou então que você sempre vai dar o diagnóstico certo naquele exame que fizer, pode ser que você frustre o cliente, porque você vai trazer uma expectativa tão grande nele e que ele vai achar que aquele exame que ele está fazendo já vai resolver. E muitas das vezes a gente precisa seriar os nossos exames, precisa fazer 2 ou 3 exames de ultrassom para conseguir descobrir o que é que está acontecendo. Às vezes está usando o método de exame errado, começa fazendo ultrassom, mas o diagnóstico vai ser dado pelo raio-x. E essa expectativa, a gente tem que controlar ela e deixar o cliente ciente de que existem várias modalidades de exames de imagem, onde cada uma é específica para cada caso, e pode ser que um exame indique outro. Por isso, quando você traz alto índice de assertividade, significa que você já está contemplando até os seus erros. Porque se você disser que não erra ou que nunca errou, muito provavelmente você é um robô e não uma pessoa. Para você que está me assistindo aqui agora e é uma pessoa, é natural a gente errar. Todo mundo erra. Agora, qual é o seu índice de assertividade? Ele é alto? Nós devemos sempre estar nos desenvolvendo profissionalmente, de modo que a gente esteja a cada dia elevando o nosso índice de assertividade. Tá bom? Esse é um primeiro argumento sugerido. O segundo argumento sugerido para quando algum cliente estiver comparando o valor com você, você pode fazer o seguinte: as pessoas, quando precisam fazer um exame, elas procuram na internet e elas te localizam lá e conseguem achar o seu endereço, se você é fixo, o seu telefone, se você é móvel. E na sua página é possível no Google deixar uma avaliação. E é muito comum os clientes avaliarem, porque é uma plataforma muito utilizada para buscas. Você pode usar dessa ferramenta a seu favor e você pode chamar a atenção para isso. Imagina que ele está barganhando o preço. O exame lá é R$ 15 mais barato. Aí você pega e joga a atenção dele para isso. Você já viu as nossas avaliações no Google? Elas são muito positivas, porque o nosso foco está em atender você da melhor forma possível. E essas avaliações, ela é uma prova social, porque quem está dizendo sobre o seu bom atendimento não é você, são os próprios clientes que experimentam o seu serviço. E isso é poderoso para eles, para quem está buscando um serviço. Imagina, você vai para um hotel, você vai querer ver as avaliações do hotel, se ele contempla tudo aquilo que você espera, o que as pessoas estão dizendo da experimentação do serviço que foi utilizado lá. Agora, o que você não deve fazer é o seguinte: é colocar, por exemplo, a nossa pontuação, a nossa avaliação, ela é 99% positiva.
Aí o cliente automaticamente ele vai pensar assim: e o 1%, hein? O que será que eles estão dizendo de negativo? Então não traga dessa forma. Deixa o próprio cliente lá avaliar. Você já viu as avaliações? Pois lá existem várias avaliações. Você pode trazer o número de avaliações que tiver, por exemplo. Ou às vezes você tem na sua rede social, lá no Instagram, uma publicação que tem vários comentários, você pode trazer, pedir para a pessoa entrar lá no Instagram e olhar. Mas essa do Google, ela é muito boa, porque é uma diversidade muito grande e o próprio cliente vai ver as avaliações positivas e negativas. Você não precisa chamar a atenção dele para isso. Deixe ele próprio buscar o que ele está querendo. A chance dele encontrar algo que ele se conecte, nossa, o atendimento muito profissional, equipe qualificada, mas quem está dizendo que a equipe qualificada não é você. Porque se você, a minha equipe é altamente qualificada, isso aí está até um jargão já. Todo mundo diz isso. Todo mundo diz que tem eu tenho um bom atendimento. Isso é uma coisa batida, porque todo mundo está dizendo, eu tenho foco no cliente. Agora, quando um cliente seu fala de você, aí as coisas mudam. Aí o efeito é muito mais poderoso. E o convencimento de pagar o seu valor é muito maior. Então, agora eu vou trazer o terceiro argumento, em que você pode dizer que os seus exames, eles são tão detalhados, que você gosta tanto do que você faz, que você traz os resultados de uma forma muito segura. E essa segurança é que tanto o veterinário quanto o tutor precisam. Isso também não é mensurável. Inclusive, isso é muito abrangente, né? Segurança. Segurança, o que é seguro? Isso é muito abrangente, não tem como ele se referenciar com um número, com um modelo, entende? Exame detalhado também é o quanto que é detalhado. É muito abrangente. Então você tira completamente o efeito de comparação para o cliente e isso facilita o convencimento nessas situações que o cliente está barganhando o preço com você. Vamos falar sobre a olhadinha, construir argumentos sobre aquela situação em que o cliente pede para você dar uma olhadinha. Vamos exemplificar com um que eu adoro. É quando, por exemplo, imagina um paciente com linfoma multicêntrico, com os linfonodos submandibulares aumentados, e é solicitado um ultrassom abdominal. Mas o veterinário pede para você, gentilmente, você poderia dar uma olhadinha nesses nódulos que estão na cervical? Ou podemos falar do raio-x também. Pedir um raio-x de abdômen, e aí como está tossindo, ele pede, o paciente tossindo, né? Ele pede, você pode dar uma olhadinha também no tórax para ver se está acontecendo alguma coisa? De que maneira você pode trazer argumentos que sejam fortes o suficientes para fazer com que esse cliente não fique chateado com você, não fique frustrado com você? Por que eu estou dizendo frustrado? Eu preciso contar uma história. A história de que aconteceu comigo, inclusive. Um paciente, ele tinha. Eu estou falando que foi comigo, mas eu preciso dizer a verdade que isso aconteceu foi com o meu sócio. E, e esse cliente veio um paciente, um cão, que estava com um cálculo na uretra membranosa. E o meu sócio, ele pegou e fez o exame. E no meio do exame ele percebeu que o cálculo ele estava móvel. E ele pegou uma sonda, passou uma sonda uretral e voltou o cálculo para a uretra. Quando ele fez isso, ele terminou o exame, fez o laudo, ligou para a veterinária, contando para ela o que ele fez.
que o exame foi um diferencial, que além do exame ter sido feito, ele também ajudou desobstruindo aquele cão. E aí a gente conversou sobre aquilo e ficamos todos, nossa, agora esse cliente, fidelizamos esse cliente, né? Porque a gente ultrapassou as expectativas dele. Ele veio para fazer só um exame, ainda foi sondado, né? Ótimo, perfeito. Tempos se passaram e aí veio esse mesmo cliente e mandou uma outra requisição. Solicito o ultrassom e favor passar a sonda para desobstruir. E a gente olha assim, oh, mas nós não prestamos esse tipo de serviço. Aí a gente fez o exame, não fez a desobstrução e mandou o tutor de volta. Eis que liga o cliente bravo. Ei, eu pedi na requisição para vocês desobstruírem. Falei, nossa, mas a gente não faz a parte de tratamento, a gente só faz exame. É, mas aquela vez vocês foram desobstruíram para mim, vocês não poderiam ter também desobstruído dessa forma? Esse é o verdadeiro tiro no pé, o tiro que sai pela culatra. A gente, naquela ansiedade de estar querendo ser prestativo para o nosso cliente, de estar realmente impressionando ele, principalmente no início, onde a gente está em fase de maturidade profissional, onde estamos buscando o nosso espaço, o nosso reconhecimento, a gente acaba ultrapassando o limite dos nossos deveres. Começamos a querer estar fazendo algo, um tipo de serviço pelo qual nós não oferecemos. Não é verdade? Então, lógico que uma recomendação, uma conversa, uma discussão sobre o caso, há um compartilhamento e divisão de experiência de um tratamento que foi feito por um colega e você viu o sucesso e você só está passando isso, isso é uma situação. Agora, você querer fazer procedimentos para estar fidelizando o cliente, muito provavelmente você mais para frente vai estar sofrendo e isso vai dar um tiro no pé, porque o cliente fidelizado ele vai desfidelizar automaticamente quando você não fizer mais aquele serviço. Por que eu estou dizendo isso antes da olhadinha? Porque da olhadinha é o contrário. A olhadinha, a gente pode aproveitar ela a nosso favor, uma vez que nós podemos estar prestando um serviço adicional. É como se fosse fazer uma venda extra. Vamos usar aquele exemplo do ultrassom abdominal de um linfoma que tinha os linfonodos submandibulares aumentados. Imagina que você está fazendo o exame inteiro, completa o exame. E aí o cliente pediu para você dar a olhadinha. Sabe o que você vai fazer? Dar a olhadinha. Olha mesmo, você pega o seu transdutor e coloca lá. Só que onde está a sacada, a dica? Está no que você vai dizer depois dessa olhadinha. Você simplesmente chega e fala: olha, realmente existe uma formação, um nódulo. Você chama de uma forma inespecífica aquilo que está aumentado. E logo em seguida você faz uma recomendação. Olha, realmente existe uma formação nessa região e eu sugiro fazer um ultrassom cervical, que vai ser necessário para a gente saber onde é que está essa formação. Nesse caso, você vai estar usando isso a seu favor, você vai estar fazendo várias coisas. Não somente 2 exames, né, que você faria o ultrassom abdominal mais um ultrassom cervical. Mas você também vai favorecer a divulgar esse tipo de serviço. Pode ser que na região que você está, os seus clientes não sejam acostumados com esse tipo de modalidade de exame. Eu estou falando da cervical, mas isso cabe para qualquer outra avaliação. Vale para ocular, crânio, músculo esquelético, os festes, né, os torácicos. São todos exames que são cobrados,
são bem diferentes de um exame exploratório abdominal, que nós podemos estar aproveitando a olhadinha para divulgá-los e ainda fazer 2 exames. No raio-x é a mesma coisa. Pediu o raio-x abdominal, dá uma olhadinha do tórax. Olha, nossa, olha, eu vejo os bordos caudais dos lobos pulmonares aqui e parece que tem uma opacificação, mas para eu caracterizar melhor, eu vou precisar tirar um raio-x de tórax. Vamos fazer o estudo do tórax? Dificilmente o cliente vai negar. Mas você precisa reverter, não se revoltar. Porque no início, a olhadinha você dá. Vou voltar àquele ponto primário sobre querer fidelizar o cliente fazendo o a mais, como do exemplo da sonda. Você pode querer dar uma olhadinha e fazer um ultrassom cervical cobrando só o ultrassom abdominal. Tá? Você faz 2 exames e cobra 1. Tá bom? E você começa, já inicia no mercado trabalhando dessa forma, fazendo isso. Com o passar do tempo, você vai percebendo que essa situação já está incômoda, você gostaria de cobrar por aquilo, e aí o seu cliente sempre foi acostumado a você não cobrar, e de repente você cobra. Aí ele, poxa, mas você nunca cobrou esse exame, agora você vai passar a cobrar? Então, evite tentar fazer esses plus e acabar tendo um efeito reverso posteriormente. Essa é uma grande sacada que nós temos aqui da olhadinha. Agora eu vou trazer a questão das divergências de valores de exames. Imagine que um cliente fez um orçamento, ligou e está com uma suspeita de fratura de radiúna e vai fazer um raio-x. E ele sabe que ele vai pagar por 2 projeções com um valor já definido. Bom, você está fazendo o exame e descobre que é uma displasia do cotovelo. E aí precisaria de 4 projeções, porque você quer fazer uma avaliação completa, você quer saber se tem fragmentação do processo coronoide, existe não união do processo ancônio, uma osteocondrite, e quer fazer as 4 projeções. O que dizer para o cliente? Para ele não ficar bravo, porque ele vai pagar 2, como que de repente ele vai pagar 4? O que dizer? Ou então, um outro exemplo, pode ser na parte de ultrassom, é um paciente que vem fazer o ultrassom com a solicitação de Doppler. Eu quero um Doppler abdominal. Inclusive, isso aconteceu comigo nessa semana, onde veio um labrador de 4 anos, grande, sadio, bonito, entrou andando todo serelepe. E aí, a requisição e o procedimento que estava para ser realizado era um Doppler abdominal, para uma avaliação vascular mesmo, somente. E eu achei estranho e entrei em contato com a veterinária. E descobri que o que na verdade ela queria era uma avaliação hepática mais vascular. Então eram 2 procedimentos. Era o ultrassom abdominal exploratório mais o Doppler. E aí? Então, o argumento certo para esse tipo de situação está em usar os gatilhos mentais da antecipação. Você sabe o que é gatilho mental? Gatilho mental é um termo que tem sido utilizado no marketing, onde nós falamos uma série de argumentos em uma determinada sequência, e isso leva a uma reação de resposta no cérebro de quem está nos ouvindo. Então eu vou falar para vocês aqui do gatilho da antecipação. Você se antever ao problema. Porque no caso do rádio Iuna, que o paciente, o tutor, sabe que vai pagar 2. Imagina que você continua o exame, faz as 4 projeções que precisam ser feitas.
E, de repente, quando o cliente vai pagar, ele descobre que, ao invés de pagar o valor que ele sabia, ele paga mais. Ele vai desconsiderar, naquele momento, o seu resultado, que está mais detalhado, você descobriu o problema, era isso que ele precisava, mas ele vai esquecer de tudo isso e falar, por que que meu exame está mais caro? Até você argumentar, ele já está revoltado. A dica está você se antever. Você vai sair do modo exame, parar o exame mesmo, e entrar no modo relacionamento com o cliente. É uma outra frequência. Para, explica, primeiro passo, explica o que você não encontrou e o que encontrou. Não existe nenhuma fratura no radiúno. E eu encontrei uma alteração no cotovelo. Logo em seguida, você vai fazer a orientação. Nesses casos, é recomendado fazer tantas projeções. Logo em seguida, você vai passar o preço. E para fazer essas projeções, o exame, ao invés de ficar tanto que nem ia ser, ele vai ficar tanto. Porém, vai ficar um exame completo, dando o diagnóstico correto do que está acontecendo. A chance do cliente fazer e aceitar e se sentir grato por isso é muito grande, porque foi exatamente isso que aconteceu no caso que eu contei dessa semana do labrador, que eu, antes de começar o exame, saí do modo exame, entrei no modo relacionamento e conversei tanto com a veterinária quanto com o tutor o que significaria cada exame que ia fazer. Que se eu fizesse somente um estudo vascular, eu não ia entregar as informações de que o veterinário estava buscando. E eu precisava fazer os dois juntos, para, além de fazer uma avaliação do parênquima hepático, da vesícula, dos ductos, tudo, eu também ia ver se tinha hipertensão portal, se não tinha shunts adquiridos, se não tinha alteração do fluxo da veia hepática. Quando eu expliquei, o cliente simplesmente disse assim: eu quero fazer tudo o que for necessário. E, para minha sorte, esse paciente era um caso simples, onde ele só tinha alteração parenquimal, um nível de moderado de infiltração gordurosa e nenhum distúrbio vascular. Estava um exame com um resultado muito melhor do que das expectativas, porque a proprietária estava imaginando uma coisa muito ruim. Então, eu, além de fazer os dois exames, dei resultados positivos, com poucas alterações. Bem, da verdade é que essa cliente ficou extremamente satisfeita, pagando os dois exames corretamente, satisfazendo todas as necessidades. Agora, imagina se eu tivesse feito o contrário. Se eu simplesmente tivesse feito os exames, dado todas as informações, o cliente não está sabendo de nada, e de repente eu dou uma surpresa. Surpreendo ele. Não, o valor é esse que foi passado é de um exame, mas tem um outro também. Então, utilize o gatilho mental da antecipação. A quarta situação que eu gostaria de estar trazendo para vocês é sobre a sedação. Porque a primeira estava relacionada à comparação de valor. A segunda, a olhadinha. A terceira, a divergências de valores. A quarta está na sedação. Por que sedação? Porque isso aqui vale muito para volante. Imagina você tem um exame marcado, chega para fazer e descobre que ele é um chau-chau, bravo, complicado, que não aceita contenção física. E você não consegue executar o exame. E aí o cliente chega para você e fala assim: eu vou anestesiar ele agora. E eu preciso que você espere eu anestesiar. E aí você está com a sua agenda apertada, agenda de hora em hora, com o próximo cliente já marcado. Esse cliente começa a dizer para você que precisa fazer aquele exame naquele momento, que já está marcado, que o proprietário
deixou o chau-chau lá só para fazer o exame, ele precisa fazer o exame a qualquer custo. O que argumentar? Sem ter medo do que dizer. Porque a chance da gente ceder, esperar, com medo de perder o cliente ou de ele chamar uma outra pessoa para fazer é muito grande. Eu mesmo já fiquei mais de 2 horas esperando sedar um paciente por conta desses medos. E olha que eu me senti, inclusive, revoltado. Eu estou usando a palavra revoltado, mas hoje em dia eu me sinto mais assim, porque nessa situação que eu vivi, eu estava muito no início. Então, eu me senti incomodado, percebi que as coisas poderiam ter sido diferentes, mas eu não sabia exatamente o que fazer. E aí é que nós estamos aqui nesse momento para criar o argumento. A primeira dica que eu dou é: tenha um método. Por quê? Isso evita que você tenha reações emocionais. Imagina você tendo uma noite de sono maravilhosa, acorda super bem-humorado, humorada e está trabalhando. E aí você se depara numa situação dessa e olha a sua agenda está livre, tranquila. Não, eu espero assim, tranquilo. Fica lá 1 hora conversando com todo mundo da clínica, sendo simpático e tal. Beleza. Aí, num outro momento, você tem uma noite péssima, dorme muito mal, pegou um resfriado, ou você tem filho, seu filho está passando mal, você ficou a noite toda acordado com ele chorando. Acontece alguma coisa que você está cansado, não está no mesmo estado de humor que estava anteriormente e se depara nessa situação, com a agenda lotada ainda. E aí você simplesmente chega, não, eu não posso esperar não. E você sai da clínica. O cliente não vai entender nada. Poxa, teve uma outra vez que ele esperou, agora ele não espera. Por isso tem um método. A partir do momento que você segue ele, esse um método, você cria uma cultura. O ambiente se adapta à sua agenda, a você, à sua forma de agir. É isso que acontece no nosso meio. E qual método? Que método é esse? Eu tenho uma grande recomendação. É que você remarque esse paciente. E não cobra ele, não. Eu não sugiro que você cobre. Você não fez o exame, você não conseguiu fazer o exame. Você não vai entregar resultado. Você pode alegar que você perdeu tempo, que você foi lá e que você foi surpreendido porque ninguém tinha dito que esse paciente precisava ser dado. É fato. Mas, se você for cobrar, você tem que estar ciente que você vai ter que construir argumentos para que a pessoa pague isso sem se sentir lesada, sem se sentir insatisfeita com você. E eu não vou trazer isso aqui nesse vídeo. A minha recomendação é que você absorva esse tempo perdido mesmo e você remarque, mesmo se você tiver horário na agenda. Para você ter um método, para você criar a cultura na sua região, porque isso é muito complicado. Como você controla a sua agenda, seu cliente nunca vai estar sabendo como que estará a sua agenda, mas se você sempre tem o hábito de remarcar, no futuro, com o tempo, o seu cliente, quando perceber que o paciente precisa ser sedado, ele vai se antecipar. Olha, eu tenho um paciente para marcar, mas ele vai precisar de sedação, tá bom? Isso é o que eu mais recomendo. Existe uma outra alternativa, mas essa é uma menor recomendação, tá? Que é você ter um valor na sua tabela que contemple o ultrassom mais um tempo de espera.
você pode usar essa estratégia. Porém, você vai ter que estar também criando argumentos e gastando uma energia para explicar essa questão do tempo, quanto tempo que você vai cobrar por minuto, por, por hora, como que isso é um pouco mais complicado. Você pode fazer, mas não é a minha maior recomendação. Minha maior recomendação, e é o critério que eu utilizo, é isso: remarcação. No momento certo, já com o anestesista definido, de preferência chegando para fazer o exame com o MPA já pronto. E isso vai trazer uma otimização maior na sua agenda e evitar desgastes desnecessários, porque qualquer situação em que nós estamos entrando em conflito com os nossos clientes, isso naturalmente leva a um desgaste físico e emocional. E nós podemos estar trazendo isso com mais leveza, com mais tranquilidade e de modo que todo mundo fique satisfeito. Nós, como prestadores de serviços, e os nossos clientes que utilizam o nosso serviço. Se você gostou desse vídeo, curte ele, deixe os seus comentários e se inscreva aqui no nosso canal. Nós também temos um Instagram, onde vocês podem nos seguir e você vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo. Assim como o nosso canal do Telegram. Nós estamos nas redes sociais e utilizamos atualmente o canal do Telegram, porque lá nós postamos conteúdos exclusivos para quem é da imagem e está buscando se desenvolver profissionalmente. Além disso, você também pode baixar um e-book que nós fizemos, um e-book totalmente gratuito, onde ele traz 11 fundamentos que todo radiologista tem que ter para conseguir crescer e ter boa rentabilidade, ter bom faturamento trabalhando na área da imagem.